Aula 01, Administração Resumo, Evolução da Administração. Introdução às teorias da administração. O material apresenta um panorama comparativo de escolas e abordagens que enxergam a gestão por ângulos diferentes. Não há teoria absoluta. Cada abordagem acrescenta lentes úteis para problemas distintos na prática. Capítulo 1. Administração científica de Taylor. Contexto histórico no final do século XIX e início do século XX em ambientes fabris. Diagnósticos iniciais de Taylor. Operários aprendiam imitando colegas, métodos variavam para a mesma tarefa e a gerência desconhecia rotinas e tempos necessários. Objetivo central: eliminar desperdícios e elevar produtividade pela aplicação de método científico, com o estudo de tempos e movimentos para padronizar a melhor maneira de executar cada atividade e estabelecer tempos padrão. Fundamentos da organização racional do trabalho. Primeiro, análise do trabalho com cronometragem detalhada e racionalização de movimentos úteis, removendo movimentos inúteis. Segundo, estudo da fadiga humana para redesenhar gestos e posturas que minimizem cansaço e perdas de qualidade. Terceiro, divisão do trabalho e especialização para treinar com foco e elevar a produtividade individual. Quarto, desenho de cargos e tarefas com definição clara do que fazer e como fazer. Quinto, incentivos salariais e prêmios de produção para remunerar por produtividade e não por tempo. Sexto, conceito de homem econômico, segundo o qual o principal motivador seria o ganho monetário. Sétimo, condições ambientais de trabalho orientadas à eficiência, como iluminação e conforto, não por bem-estar per si, mas para produzir mais. Oitavo, padronização de métodos e máquinas para uniformidade e redução de desperdícios. Nono, supervisão funcional com especialistas distintos orientando o mesmo operário em temas diferentes, ao invés de um único chefe. A ênfase está nas tarefas e a organização é tratada como sistema fechado. As funções administrativas de Taylor, conhecidas pelo mnemônico planejamento, preparo, controle e execução, separam quem define métodos e padrões, quem seleciona e treina, quem verifica a conformidade com o plano e quem realiza a tarefa. Esses pontos e terminologias aparecem recorrentemente nas questões objetivas sobre administração científica. Críticas mais cobradas à administração científica. Primeiro, mecanicismo que reduz o trabalhador à peça de uma máquina e negligência dimensões humanas. Segundo, superespecialização que torna o trabalho monótono e insatisfatório. Terceiro, visão microscópica do homem e negligência de aspectos sociais e informais. Quarto, frágil comprovação científica generalizável com dados pontuais de chão de fábrica. Quinto, abordagem incompleta e prescritiva, com receitas normativas e sistema fechado que ignora o ambiente externo. Esses rótulos aparecem como alternativas de prova, reconheça-os como críticas, não como características desejáveis da escola. Fordismo como modelo de produção alinhado a Taylor. Princípios mais cobrados. Intensificação, que reduz o tempo total de produção e acelera a colocação do produto no mercado. Economicidade, que minimiza estoques de insumos e sincroniza fluxo de caixa, com a imagem didática do minério no sábado e carro entregue na terça. Produtividade, que aumenta a capacidade por especialização e linha de montagem, incluindo a esteira móvel que leva o produto até o operário. Em provas, associe Ford à produção em massa, padronização, jornada de 8 horas com aumento salarial histórico e a linha de montagem. Capítulo 2. Teoria clássica de Fayol. Mesmo objetivo de eficiência, porém com foco diferente. A ênfase passa da tarefa para a estrutura organizacional, isto é, órgãos, departamentos e relações hierárquicas. Fayol amplia a visão para a empresa como conjunto integrado e inspira os organogramas. Funções básicas de toda a organização segundo Fayol. Técnicas, ligadas à produção de bens e serviços. Comerciais, ligadas a compras, vendas e trocas. Financeiras, ligadas à captação e gestão de recursos. De segurança, ligadas à proteção de pessoas e patrimônio. Contábeis, ligadas a registros, custos, inventários e balanços. Administrativas que integram, coordenam e sincronizam as demais. Funções do administrador, ou processo administrativo de Fayol, com 5 verbos em ordem lógica que caem muito: prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Princípios gerais de administração de Fayol frequentemente listados em alternativas. Divisão do trabalho, autoridade com
Responsabilidade correlata, disciplina, unidade de comando, unidade de direção, subordinação. Do interesse individual ao geral, remuneração justa, centralização entendida como concentração de autoridade no topo, cadeia escalar como linha de autoridade do topo à base, ordem material e humana, equidade, estabilidade do pessoal, iniciativa e espírito de equipe. Para memorizar, guarde que Fayol privilegia estruturas lineares, cadeias de comando claras e a dupla unidade de comando e unidade de direção. Comparação clássica cobrada. Administração científica versus teoria clássica. As duas são prescritivas, normativas e de sistema fechado e partilham a noção de homem econômico. Divergem na ênfase. Taylor enfatiza tarefas e usa supervisão funcional com múltiplos chefes especialistas. Fayol enfatiza a estrutura e defende unidade de comando com um superior por empregado. Taylor é associado à abordagem analítica, Fayol à abordagem sintética. Essas oposições aparecem em itens de certo ou errado. Críticas frequentemente avaliadas à teoria clássica. Abordagem simplificada e formal da organização, ausência de base experimental rigorosa, racionalismo excessivo, metáfora da máquina, incompletude por ignorar a organização informal e visão de sistema fechado que supõe variáveis conhecidas e previsíveis. Em alternativas, reconheça esses termos como limitações e não atributos positivos. Capítulo 3. Teoria das relações humanas e a experiência de Hawthorne. O estudo em fábricas da Western Electric, coordenado por Elton Mayo, investigou como condições físicas como luminosidade afetavam a produtividade e encontrou que aumentos e reduções de luz elevaram desempenho porque os trabalhadores se sentiram observados e valorizados. Conclusão central. Fatores psicológicos e sociais influenciam a produtividade tanto ou mais que fatores físicos. A ênfase muda das tarefas e da estrutura para as pessoas e seus grupos. Conceitos que caem muito. Nasce o homem social, que valoriza aprovação, reconhecimento e recompensas simbólicas. Motivação econômica torna-se secundária. Grupos informais existem lado a lado com a estrutura formal, com normas e expectativas próprias que condicionam comportamentos. O nível de produção resulta da integração social. Quanto mais coeso o grupo, melhor o desempenho. Supervisão cooperativa e liderança atenta aumentam eficiência. Menos repetição e melhor conteúdo de tarefas elevam a moral e os resultados. Em provas, atenção a palavras-chave como integração social, organização informal, liderança, motivação e comunicação. Comparação cobrada entre clássico e relações humanas. O clássico foca estrutura, regras, centralização e organização como máquina. Relações humanas focam pessoas, grupos informais. Delegação de autoridade e confiança nas relações psicossociais com base na psicologia. Críticas às relações humanas. Ignora contribuições úteis dos clássicos, tem visão por vezes ingênua de que felicidade gera produtividade, dá ênfase exagerada aos grupos informais, limita campo experimental às fábricas, apresenta conclusões parciais e por vezes manipula relações. Esses termos aparecem com frequência como pegadinhas. Capítulo 4. Teoria da burocracia a partir de Max Weber. Motivada por fragilidades do mecanicismo clássico e do romantismo humanista, busca modelo racional e abrangente para organizações complexas. Características do tipo ideal burocrático. Legalidade de normas e regulamentos com procedimentos antecipadamente definidos. Formalidade nas comunicações, preferindo registros escritos. Racionalidade com divisão do trabalho por funções. Impessoalidade, para afastar favoritismos e subjetivismos, inclusive na seleção por mérito e competência técnica. Hierarquia funcional com autoridade no cargo e limites normativos, reforçando a dominação racional legal. Estrutura verticalizada com decisões do topo para a base. Padronização e previsibilidade para reduzir discricionariedade e acelerar decisões uniformes. Meritocracia, especialização e profissionalização com carreiras e salários. Weber diferencia poder, legitimidade e dominação. Explica 3 tipos de dominação, sendo a burocrática o exemplo racional legal que fundamenta a administração pública e muitas organizações privadas. Em prova, associe burocracia à impessoalidade, formalismo, hierarquia e dominação racional legal, e não há flexibilidade. Vantagens do modelo burocrático frequentemente perguntadas.
Maior racionalidade para atingir objetivos, precisão em cargos e deveres, rapidez por saber quem faz o que, univocidade de interpretação por normas escritas, uniformidade de rotinas com economia de custos e erros, continuidade por critérios impessoais e reposição por mérito, redução de atritos por clareza de responsabilidades, constância e previsibilidade de decisões, confiabilidade por regras conhecidas e exclusão de favoritismos, e benefícios de carreira por treinamento e especialização. Disfunções da burocracia, muito cobradas como críticas ou problemas. Excesso de formalismo e de papel, rigidez e dificuldade de mudança, internalização das regras invertendo meios e fins. Centralização que torna a decisão lenta e por vezes descolada do conhecimento técnico, despersonalização de relacionamentos, perda da visão do todo, controle de processos em detrimento de resultados, conformidade excessiva que inibe inovação, exibição de sinais de autoridade, foco para dentro e conflitos no atendimento ao cidadão. Nas questões, identifique se a banca fala de características ou de disfunções para não confundir ideal teórico com desvios práticos. Capítulo 5. Teoria estruturalista. Síntese integradora que amplia o campo de análise, combinando elementos da teoria clássica, das relações humanas e da burocracia, e introduzindo a visão de sistema aberto. Observa a organização formal e a informal, múltiplos níveis hierárquicos, diferentes tipos de organizações e relações intra- e interorganizacionais. Substitui rótulos como homem econômico e homem social pelo homem organizacional, que participa de várias organizações, assume papéis diversos, é cooperativo e adia recompensas para sucesso institucional. Em provas, associa estruturalismo à interdisciplinaridade, integração de escolas, sistema aberto e foco em estrutura e ambiente. Comparação tríplice recorrente em questões. Teoria clássica enfatiza estrutura e organização formal, centralização e homem econômico com sistema fechado. Relações humanas enfatizam pessoas e grupos informais, delegação, homem social e também sistema fechado. Estruturalista amplia o escopo para estrutura e ambiente, considera simultaneamente formal e informal, trabalha com o homem organizacional, adota sistema aberto e amplia o campo para variados tipos organizacionais. Capítulo 6. Teoria neoclássica. Retoma princípios clássicos com pragmatismo e flexibilidade. Características-chave mais perguntadas. ênfase na prática e nos resultados, reafirmação, porém adaptada de departamentalização, autoridade e estrutura linear, uso de princípios gerais como guias flexíveis, foco em objetivos e desempenho e ecletismo ao absorver ideias de outras escolas. Peter Drucker é o nome mais associado. Memorize ligação com eficiência e eficácia, gestão por objetivos, processo administrativo em linguagem moderna e orientação para resultados. A tabela de resumo estratégico indica a tríplice ênfase em tarefas, pessoas e estrutura, atuação no formal e informal e caráter prescritivo e normativo com foco em prática e resultados. Capítulo 7. Teoria comportamental. Foco nas pessoas e no processo decisório, com autores como Herbert Simon, Douglas MacGregor, Herzberg e Maslow. O homem administrativo substitui o homem puramente econômico ou social, a organização é vista como sistema de decisões. Motivação ganha tratamento teórico mais robusto, e a busca passa a ser fazer de maneira satisfatória, reconhecendo limites de racionalidade. Em questões, associe comportamental à motivação, liderança, estruturas de decisão e limitação da racionalidade. Capítulo 8. Desenvolvimento organizacional. Orientado à mudança planejada de cultura, clima e comportamentos por meio de intervenções como treinamento, dinâmicas de grupo e trabalho em equipe. Autores como Kurt Lewin e Edgar Sen surgem vinculados à aprendizagem, descongelamento e recongelamento de padrões culturais e alinhamento entre indivíduo e organização. Palavra-chave para a prova: mudança organizacional planejada, espírito de equipe, percepção do ambiente externo pelo grupo, senso de identidade entre funcionário e organização. Capítulo 9. Teoria dos sistemas. A organização é sistema aberto em constante interação com o ambiente, composta por subsistemas interdependentes. Conceitos cobrados. Holismo, que exige olhar o todo, globalismo, que ressalta interconexões, homeostase, que busca estabilidade dinâmica, resiliência, que indica capacidade de adaptar-se mantendo identidade.
O objetivo é integrar verdadeiramente as contribuições das escolas anteriores sob um arcabouço sistêmico. Capítulo 10 Teoria da contingência. Palavra-chave de prova. Depende. Não há um melhor modo universal. Estrutura, processos, estilo gerencial e solução adequada variam conforme ambiente externo, tecnologia, tamanho, estratégia e características internas como diferenciação e integração. A organização é um sistema aberto. As características ambientais são variáveis independentes e os arranjos organizacionais internos são variáveis dependentes que se ajustam às demandas do contexto. O homem é visto como complexo, superando rótulos simplistas. Críticas e cuidados. Embora traga flexibilidade e visão realista de complexidade e redes, pode incorrer em ecletismo excessivo e dificuldade de prescrição geral. Em provas, quando a alternativa exigir uma única melhor forma, associa clássico ou taylorismo. Quando admitir múltiplos arranjos ideais simultâneos, associa a contingência. Resumo estratégico em linguagem para áudio, reescrevendo a tabela em texto corrido. A administração científica de Taylor enfatiza tarefas, organização formal e sistema fechado, com estudos de tempo e movimento, melhor maneira de divisão do trabalho, especialização, padronização e incentivos por produtividade em abordagem analítica e normativa. Teoria clássica de Fayol enfatiza estrutura e organização formal, também em sistema fechado e caráter prescritivo, trazendo funções administrativas prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, princípios como unidade de comando, cadeia escalar e centralização, em abordagem sintética. Relações humanas de Maio enfatizam pessoas, grupos informais, integração social, conteúdo enriquecido dos cargos, aspectos emocionais e liderança cooperativa, ainda dentro de sistema fechado. Burocracia de Weber enfatiza a estrutura formal, formalismo e impessoalidade, hierarquia funcional, padronização, previsibilidade, meritocracia e dominação. Racional legal. Estruturalismo integra teorias anteriores, considera simultaneamente formal e informal, homem organizacional, sistema aberto e vocação explicativa e descritiva. Neoclássicos com Drucker valorizam prática, eficiência e eficácia, processo administrativo. Reatualizado e ecletismo, mantendo caráter prescritivo e normativo, atuando sobre tarefas, pessoas e estrutura. Comportamental trabalha motivação, decisão e homem administrativo, com foco na satisfação suficiente e limites de racionalidade. Desenvolvimento organizacional foca mudança planejada de pessoas e cultura, trabalho em equipe e identidade pessoa-organização. Sistemas concebem a organização como sistema aberto com subsistemas, interação ambiental e princípios de holismo, globalismo, resiliência e homeostase. Contingência explica que a melhor estrutura e o melhor estilo dependem do ambiente e da tecnologia, com variáveis internas dependentes de variáveis externas independentes, e com o homem visto como complexo. Esses resumos verbais substituem a tabela visual mantendo precisão para leitura em voz alta. Pontos que costumam virar questão de prova e que o material destaca. Primeiro, estudo de tempos e movimentos e a expressão melhor maneira em Taylor. Segundo, princípios de Fayol, sobretudo unidade de comando, unidade de direção, cadeia escalar e centralização, além das 6 funções básicas da empresa, técnicas, comerciais, financeiras, de segurança, contábeis e administrativas. Terceiro, conclusões de Hawthorne sobre integração social, organização informal e motivação não monetária, alinhadas à ideia de homem social. Quarto, na burocracia, associe impessoalidade, formalismo e hierarquia funcional a princípios, e associe papelada, rigidez e foco excessivo em processo a disfunções, não a virtudes. Quinto, use as memórias de comparação. Taylor com tarefas e supervisão funcional, Fayol com estrutura e unidade de comando. Clássico com máquina e sistema fechado, relações humanas com pessoas e grupos informais, estruturalista com síntese em sistema aberto. Sexto, para contingência, lembre sempre que tudo depende de ambiente e tecnologia, e que não há absolutos universais.